Hoje eu quero pensar com vocês a respeito do tema, os fundamentos da nossa esperança. Temos vivido um tempo de crescimento quanto igreja, de avanço, mas também um tempo difícil, não apenas pela situação de enfermidade do nosso pastor, mas por várias situações de enfermidades de membros da igreja. Inclusive a minha esposa também não está aqui hoje, porque também está enferma aí com toda essa questão de virose, e ela disse, eu não quero ir porque eu estou tossindo muito, e vou acabar dificultando, Então, esse crescimento nosso tem trazido também, toda essa questão de que nós temos orado, perseverado em oração, perseverado pela palavra, no ensino, buscando sempre apresentar à igreja com base bíblica o conteúdo que trazemos para as nossas pregações. E por isso, esse tema, por isso pensar na esperança, por isso pensar em que se fundamenta a nossa esperança. E é interessante, porque certo dia estávamos eu, Simeão, a Elise e mais outras pessoas, acho que no aniversário do Timóteo, lá no Parque Chico Mendes, e aí o Simeão me apresentou um grupo, uma orquestra. E esse aqui é só a introdução, a gente vai ler o texto ainda, tá? Não esqueci não, que é só para a gente introduzir. Como a gente tem tempo hoje, então dá para a gente gastar tempo hoje. E o Simeão me apresentou um grupo musical chamado Orquestra Nômade. Eu gosto de música, acho que vocês já perceberam, e comecei a ouvir, gostei bastante. E tinha uma das canções lá que se chamava A Última que Morre. Era uma canção com uma métrica diferente, que parecia que não passava a música. Parecia que a música ela queria andar, mas ficava ali indo e voltando. E eu pensei, essa é uma questão da música instrumental, Ela vai, volta, e você tem que entender a partir desses movimentos da própria música. E eu fiquei pensando nesse título da música, nesse nome da música, A Última que Morre. Fiquei pensando, a última que morre é a esperança, de acordo com o ditado popular. E talvez nós já falamos, eu já falei isso muitas vezes, a esperança é a última que morre. É quase como se fosse um consolo para a nossa própria existência, para os problemas que a gente tem, para os desafios que a gente encontra, até para aconselhar outras pessoas, a gente até possivelmente já usou esse ditado, A esperança é a última que morre. E eu fiquei pensando na música e pensando na palavra de Deus. Eu disse, não, a música está errada. O ditado está equivocado. A esperança não é a última que morre. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Eu vou pedir que você se ponha de pé, para que a gente leia o texto da palavra de Deus, que se encontra em João, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Espero que você achar. Evangelho segundo João, capítulo 3, do 14 ao 21. Vamos ler. E, como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, ou seja, para quem crê em Jesus. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Volta lá no versículo 16, para que todos nós leiamos juntos.
um texto muito conhecido, eu quero que a igreja leia, né, de forma uníssona. Vamos juntos. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, clamamos o Teu nome, clamamos a Tua misericórdia para nos sustentar nesta noite, Pai. Para sustentar a Tua palavra e para sustentar o pregador também. Nos abençoa pelo Teu Espírito, na porção do texto lido, nas reflexões que teremos, Pai. Que possamos compreender os fundamentos da nossa esperança, que se baseia em Jesus e na obra de Jesus e no Teu amor, Senhor. Para que saiamos daqui esta noite fortalecidos, revigorados pelo Teu Espírito e animados para, por meio da Tua presença em nossa vida, ir adiante em nossa jornada, caminhando, seguindo e falando do Teu amor e da Tua salvação, Senhor. Nos anima pelo Teu Espírito e por meio da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então, eu cheguei a essa conclusão. Estou retomando aqui o que a gente estava falando na introdução. Cheguei a essa conclusão de que a esperança não é a última que morre. Porque esse texto que a gente acabou de ler, ele está inserido numa porção maior do Evangelho de João, que é esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, que é bem conhecido também, assim como todo o restante do texto. E Nicodemos vai procurar Jesus com o objetivo de conhecer quem era esse novo mestre. Tanto que ele chega para Jesus, aí no versículo 1, no capítulo 13, exatamente falando disso. Olha, eu sei que você é um mestre, que você é enviado de Deus, que você veio para nos ensinar a respeito das coisas de Deus. Então ele está observando Jesus e provavelmente não, com certeza ele já tinha ouvido falar sobre Jesus e ele está considerando que Jesus é um mestre. E ele vai até Jesus com o intuito de saber como era esse ensino, de conhecer a respeito desse reino do Deus que Jesus estava falando, a respeito dos milagres que Jesus estava fazendo, a respeito do arrependimento e dessa boa nova do Evangelho, que é o reino de Deus, que Jesus estava propagando. Ele vai com esse objetivo e ele encontra Jesus. Na verdade, Jesus encontra-se com ele. E aí, o diálogo é muito interessante, porque se Nicodemos entendia que Jesus era mestre, Jesus vai tratar com Nicodemos a respeito de assuntos de mestre para mestre. Então, talvez Nicodemos estivesse esperando uma resposta mais intelectual da parte de Jesus, uma resposta que falasse a respeito do Antigo Testamento, das promessas de Deus do Antigo Testamento, da lei de Deus sendo cumprida, da religiosidade do próprio farisaísmo, mas Jesus não fala nada disso. Jesus simplesmente pergunta para Nicodemos: é necessário nascer de novo, Nicodemos. É necessário nascer de novo. É necessário compreender que a lei, que a religião, que toda essa estrutura do judaísmo, ela veio até aqui. E daqui para frente é necessário compreender algo mais. E aí Jesus fala para Nicodemos: olha, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos interpreta isso, entende isso de maneira literal. Ora, mas como? Como quem não nascer de novo? Que história é essa? A gente veio aqui para falar de assunto sério, rapaz. A gente veio aqui para falar de assunto de mestres. Você vê com esse papo de nascer de novo? Mas como é que eu vou voltar então para a barriga da minha mãe? Aí Jesus, o cara não entendeu. E aí Jesus prossegue, dá mais um passo nesse raciocínio. Olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus estabelece duas condições para ser participante no reino de Deus: a conversão e o batismo, tal qual
preconizamos e pregamos e fazemos até hoje, conversão e batismo. Então, Jesus vai para um confronto com Nicodemos, porque ele está falando a respeito desse novo nascimento, de ver o reino de Deus, de nascer da água e do Espírito, ou seja, Jesus está falando da vida vivida ali naquele contexto de Jerusalém, mas também está falando de morrer. Então está falando da morte. Jesus está falando ao mesmo tempo de coisas terrenas, mas também de coisas espirituais e eternas. Então ele vai confrontar o conhecimento e toda a construção intelectual de Nicodemos, dizendo: ora, você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Para Jesus era algo tão simples de entender, e para Nicodemos algo tão difícil, tão complexo, tão incompreensível. Eu imagino Jesus olhando para ele e falando: como assim você não entende isso? Um confronto com a estrutura de pensamento daquele homem. É o mesmo confronto que Jesus faz para nós quando nos encontramos com Ele, ou na verdade quando Ele nos encontra e diz: olha, você não entendeu ainda que a sua vida só tem sentido a partir da palavra de Deus? A sua vida só tem significado e você só preencherá os vazios e os medos e os seus dilemas a partir da palavra de Deus. Que todo esse sistema de conhecimento que você formatou na sua mente a partir das suas próprias experiências, elas precisam ser revistas a partir da palavra de Deus. E isso Jesus apresenta de forma simples para Nicodemos. Eu anotei aqui como um primeiro clímax dessa conversa, primeiro ponto ali de tensão. E há um segundo ponto de tensão, porque esse raciocínio de Jesus prossegue, e aí entramos no texto que a gente leu, que vai do versículo 14 ao versículo 21. Então, após Jesus fazer essa introdução, desse diálogo com Nicodemos, falando sobre o reino de Deus, sobre nascer de novo, desse confronto com o próprio pensamento de Nicodemos, Jesus vai recorrer ao Antigo Testamento para validar aquela mensagem que ele está conversando com Nicodemos. Ele vai dizer: olha, da mesma forma que Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero inicialmente entender com você o que Jesus quer dizer aqui. Essa história que Jesus recorre está lá em Números, capítulo 21. Depois você pode visitar esse texto e estudar um pouco ele. Porque eu vou deixar com você aqui agora, preste atenção, que você vai aprender aí essas diferenças. O que aconteceu naquele momento? O povo estava no deserto, peregrinando, e em dado momento, eles começaram mais uma vez a o quê? Reclamar. Isso é recorrente em todo o Pentateuco, Toda a história da saída do povo no momento do Êxodo até o final do livro do Deuteronômio, são vários momentos ali de reclamações, de interrupções, de paradas durante a viagem, até porque era algo que deveria levar aproximadamente ali um mês, um pouco mais, e levou vários anos. Então, o que aconteceu? O povo mais uma vez começou a murmurar, e Deus proveu naquele momento serpentes venenosas, para que cada vez que esse povo reclamasse, eles fossem ali feridos por essas serpentes. E o povo reconheceu: ora, nós não podemos mais ficar reclamando, nós não podemos mais ficar nessa vidinha de ficar toda hora reclamando e voltando atrás, querendo voltar para o Egito. E aí eles vão até Moisés, o supremo líder, e diz: Moisés, conversa com Deus para que Deus resolva isso. Aí Moisés vai até Deus, observe que é todo um desgaste. Moisés vai até Deus e Deus diz: olha, então faça uma serpente de bronze, coloque numa estaca, e toda vez que alguém for picado pela serpente, ou seja, que o veneno entrar no seu corpo, ele precisa olhar para a serpente de bronze, para que assim possa ser curado.
Então, com essa base, a gente já pode agora fazer algumas distinções entre o que Jesus falou, da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze, importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora a gente pode compreender, a serpente era de bronze, era um material que se desfaz com o tempo, que perde o seu brilho, que perde a sua beleza. E Jesus era humano, veio como Filho de Deus encarnado. Primeiro ponto de diferença. A serpente era temporal. E o Filho de Deus? Eterno. Amém? A serpente, quem olhasse para ela, seria curada. Mas o poder estava na serpente ou em Deus que estava curando? Em Deus. Então a serpente era apenas um meio que Deus utilizava para realizar a sua própria vontade. Deus precisaria da serpente? Não. Mas foi da vontade de Deus usar. A gente pode até entender e ampliar um pouquinho esse raciocínio para pensar na serpente, né, lá do Éden. E perceber o seguinte, aquela serpente do Éden, ela atuou, levou o homem e a mulher a pecar, mas ainda naquele momento do Éden, ela já teve o seu juízo proclamado. Essa serpente, ela também, da mesma forma, foi ali, pela providência de Deus, foi útil para a cura, mas ela também teve o seu próprio tempo. Até porque, como a gente comentou, era temporal, e Jesus eterno. A serpente curava, e Jesus concede vida eterna. Você compreende que essa diferença, ela é muito mais do que marcante nas nossas vidas? Em muitos contextos dos tempos antigos e até do nosso tempo também, as serpentes, né, a imagem da serpente, o símbolo da serpente, ele era utilizado como símbolo de proteção. Então, essa condição que Deus estabelece está baseada na própria cultura do tempo lá do Antigo Testamento ali de Moisés. Porém, com Jesus sendo levantado, e levantar significa ser adorado e ao mesmo tempo em que é crucificado. Esse levantar que Jesus fala, importa que o Filho do Homem seja levantado, importa que o Filho do Homem cumpra o desígnio de Deus, e ao cumprir o desígnio de Deus, traga para Deus todos aqueles que Deus está chamando. Todos aqueles que Deus está chamando para a sua própria adoração, para a adoração de Deus, todos aqueles que Deus está chamando para reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, e que esse é o primeiro ponto, que Jesus, sendo Filho de Deus, fundamenta a nossa esperança, porque nós não cremos em algo temporal como foi a serpente, nós não cremos em algo passageiro que se desfaz como foi a serpente, nós cremos no eterno Filho de Deus, que pela sua misericórdia, quem crer nele não perece, mas tem vida eterna. Isso fundamenta a nossa esperança. E é importante a gente pensar nesse sentido, porque hoje a gente foi cumprir com os nossos papéis, com os nossos deveres de cidadãos, fomos às urnas, votamos, e às vezes a gente até tem uma falsa pretensão de pensar, nossa, eu vou lá, eu vou cumprir com o meu papel, eu vou exercer a minha cidadania, porque eu acredito que esse homem, essa mulher em que eu estou votando, ele tem capacidade para fazer, e ele pode ter capacidade administrativa, recurso intelectual, recurso de conhecimento para fazer o bem pela população, mas nós não podemos colocar a nossa esperança nesses homens e mulheres, porque eles também são temporais. E sempre que nós colocamos as nossas expectativas sobre o ser humano, ele vai nos decepcionar. Por quê? Porque somos imperfeitos. Então, o que fundamenta a nossa esperança é o Filho de Deus, que é perfeito, que é eterno, mas que também é humano. E como nós estamos estudando lá a Epístola aos Hebreus, ele é o Filho de Deus e pode, por ter se identificado humanamente conosco, pode se compadecer das nossas misérias, das nossas dores, dos nossos fracassos. Então eu quero dizer para você que Jesus, o Filho de Deus, fundamenta a esperança que você tem em Deus. Quando você crê por meio de Jesus,
você está fundamentando exatamente a sua esperança. E essa esperança, ela não vai decepcionar você. Ela pode não trazer a resposta, a bênção que você está buscando, exatamente como você está buscando, mas ela vai trazer o significado e o propósito de Deus para a sua vida. Ela vai trazer o sentido para que você caminhe em direção a Deus. Ela vai trazer o sentido para que você continue prosseguindo em busca do alvo, que é Jesus. Então, o que falta para que você ponha plenamente a sua confiança em Jesus? O que resta ainda no seu coração, na sua mente, para que você confie plenamente em Jesus? E talvez, até para mim, é difícil falar em algo pleno, porque o pecado dificulta essa compreensão e essa vontade que nós poderíamos ter de avançar e crescer na fé. Mas nós não podemos pensar, ora, já que eu sofro por conta do pecado, eu não conseguirei alcançar plenamente, então eu não vou fazer. Não, é exatamente o contrário. Pelo fato da existência do pecado, nós precisamos cada vez mais persistir em buscar a Deus e assim continuar tendo esperança apesar das situações difíceis. O livro de Jó é o livro que mais traz, textos, versículos sobre a esperança. Além do livro de Jó, o livro dos Salmos e o livro dos Provérbios são os que mais tocam nesse ponto a respeito da esperança. E por quê? Todos eles trazem, de certa forma, uma linguagem poética. Porque para falar de esperança, não dá para você falar de esperança como algo banal. Essa esperança precisa ter sentido, precisa ter significado, precisa ter aplicação na nossa vida. E precisa ser compreendida a partir da nossa própria experiência. Então, quando nós olhamos para Jesus, estamos buscando ver em Jesus, na própria experiência dele como Filho de Deus, razões para fundamentar a nossa esperança. Então, voltando aqui a esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus recorre a esse texto do Antigo Testamento para mostrar, olha, essa serpente, ela serviu naquele tempo, mas a palavra de Deus que se concretiza aqui em mim é a palavra eterna e que fundamenta a nossa esperança. O que ainda impede, agora eu pergunto para você mais uma vez, o que ainda impede você de confiar mais, de depositar em Deus a sua esperança, de colocar a sua vida e os seus propósitos diante de Deus? Eu gosto quando estava fazendo a minha lição de casa e me deparei com uma frase muito bonita do N.T. Wright, que é um teólogo inglês. E ele fala o seguinte: a humanidade como um todo foi atingida pela doença mortal do pecado. E a única maneira de curar essa doença é olhar para o Filho do homem morrendo na cruz e encontrar a vida por meio da fé nele. Quando nós olhamos para Jesus, esse homem que foi levantado, que foi crucificado, que teve as suas mãos atravessadas por pregos, que teve a sua cabeça ferida por espinhos, que teve o seu corpo chicoteado, isso nos ajuda e nos leva à fé em Jesus. Porque importa que ele seja levantado. Teve um momento na minha vida em que eu não entendia ainda muito sobre esperança. Eu era recém-convertido. E eu estava num momento de trabalho legal, ganhando um salário legal. Foi no tempo que eu comecei a perceber que, olha, é bom ganhar dinheiro. É legal ganhar dinheiro. E eu pensei, puxa, agora vai ser tudo mil maravilhas. E aí, eu não usava óculos ainda. E eu trabalhei à noite, durante bastante tempo. E meus olhos começaram a doer muito, doer. Comecei a investigar, fiz alguns tratamentos, comecei a usar óculos, o óculos não serviu com pouco tempo, o grau começou a aumentar muito. E eu fui investigando, passei quase um ano investigando qual era o problema, até encontrar um médico que descobrisse o que é que eu tinha.
E aí o médico olhou para mim e disse, cara, você tem um problema chamado ceratocone, é um problema que não tem cura. E sempre que a gente recebe um diagnóstico de uma situação que não tem cura, a gente pensa, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque ele foi claro, não tem cura. O tratamento, ele só resolve parte do problema e a solução é, ou você faz transplante, ou você fica usando óculos e, enfim, não tem muita certeza do que pode acontecer. E, além disso, o seu problema pode levar à cegueira com o tempo. Eu tinha 21 anos, e eu saí do consultório, nossa, destruído, abalado demais. E eu pensei, Jesus, e agora? E naquele momento, o que me animou e que me anima até hoje, foi a palavra que o Espírito Santo me deu, uma palavra de esperança. Isso está acontecendo com você, para que, por meio de você e dessa situação, se manifeste a glória de Deus. Isso me animou. Apesar de todo o sacrifício que eu tive que percorrer, de fazer cirurgias, de fazer vários tratamentos, de, enfim, esses olhos aqui que vocês veem já foi remexido para todo lado. E hoje em dia eu vivo bem, apesar do problema, consegui chegar num denominador comum, que o óculos, enfim, devolve boa parte da visão, então eu posso dirigir, eu posso trabalhar, eu tenho qualidade de vida, e graças a Deus, pelas condições de trabalho que tenho, consigo comprar um óculos que atende à minha necessidade, mas naquele momento eu precisei aprender sobre esperança. E a gente não aprende sobre esperança, e é isso que eu quero enfatizar, a gente não aprende sobre esperança em situações boas, em situações confortáveis. A gente aprende sobre esperança exatamente no momento do desconforto. E era esse momento que Jesus estava trazendo para Nicodemos, momento de desconforto em relação à sua intelectualidade, ao seu conhecimento, e é o mesmo desconforto que Jesus nos traz quando nos confronta diante da nossa vida e diz, e aí, camarada, o que é que você vai fazer? Essa situação você não consegue resolver sozinho. Essa situação não depende de você para ser resolvida. Você precisa confiar, você precisa acreditar. E aí chegamos aqui no versículo 16, que é o versículo central de toda a Bíblia, onde Jesus vai declarar de maneira enfática os fundamentos da nossa esperança. O primeiro fundamento é que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E por amar o mundo, Deus ama a mim e a você. Nós que já cremos nele. Deus ama aqueles que não creem também. Deus ama a sua própria criação, porque tudo que Deus fez e faz agrada a Ele. É para a glória dele. Então Deus ama a nós. Deus ama a sua criação e isso fundamenta a nossa esperança. O amor que recebemos de Deus fundamenta a nossa esperança, porque nós não temos mais como olhar para a nossa vida e para as nossas adversidades e pensar, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Deus está com você. Você não vai sair daqui sozinho. Deus estará com você. Estará comigo. Estará com todos nós. Estará com os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Estará com os nossos irmãos e irmãs que estão necessitando de cuidados, estará com as crianças, estará com a diretoria da igreja, para que possa continuar tendo discernimento no trabalho a ser realizado, estará com as nossas atividades, estará nos orientando, e dessa forma não estaremos sozinhos. Então, Deus ama o mundo, e por amar o mundo, Ele envia seu Filho. Então aqui temos o ponto da encarnação de Jesus, que é extremamente significativa, e não tem como desconsiderar a encarnação de Cristo, porque a palavra se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e agora vemos essa glória sendo revelada de maneira enfática, ao dizer que olha, porque Deus ama o mundo, Ele enviou a mim, a Jesus falando, né? Ele enviou a mim, e eu prego o arrependimento, eu prego o reino de Deus, eu digo, arrependam-se e creiam, porque o evangelho chegou, porque o reino de Deus está entre vocês.
O reino de Deus é a presença de Deus, é o governo de Deus. E quando você crê que é amado por Deus, e você entende isso, você recebe esse governo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu destino, sobre os propósitos que você tem. E você não caminha mais sozinho. Porque em terceiro lugar, quando nós cremos que o amor de Deus se manifestou, esse amor de Deus que amou de forma tão intensa, de forma plena, ao enviar Jesus, e nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, esse é o terceiro ponto que fundamenta a nossa esperança. Jesus está apresentando para Nicodemos exatamente esse padrão elevado que Nicodemos não conhecia, e por isso Jesus vai contestar ele e vai ironizar com ele. Ora, você é mestre e não entende isso? Será que toda a sua leitura da lei você não encontrou nada, nenhuma referência a esse servo de Deus que viria, a esse Messias? Você não ouviu falar sobre o príncipe da paz? Você não ouviu falar sobre o herdeiro de Deus? Você não ouviu nenhuma profecia a respeito do Messias? Ora, você não conhece isso, Nicodemos? E quem crê, quarto lugar, não perece, não é condenado, mas alcança a vida eterna. A esperança, ela tem esse caráter, essa proposta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, de trazer essa ideia de espera, de anseio. E quando fundamentamos a nossa esperança em Deus, nós não esperamos em vão. Nós não esperamos por algo que, talvez vai acontecer. Não vai acontecer. Jesus vai voltar. Vai acontecer. A palavra vai se cumprir. Vai acontecer. Jesus vai nos guardar e nos proteger. Vai acontecer, seremos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais também, de acordo com os propósitos de Deus para a vida de cada um de nós. Então não receberemos as mesmas bênçãos, os mesmos dons, não receberemos as mesmas coisas, mas de acordo com o propósito de Deus para a edificação do corpo de Cristo, nós seremos abençoados. E sendo abençoados, temos que dedicar esse dom e essa bênção para servir no reino de Deus. Porque se nós temos a nossa esperança fundamentada em Cristo, sabemos que não somos confundidos, não responderemos de forma ativa e entrega plena quando recebermos de Deus as bênçãos que esperamos? Da mesma forma que buscamos, devemos entregar sem ressalva o que Deus nos dá, o tempo que Deus nos dá. Então eu quero encerrar e caminhar aqui para concluir, citando alguns textos da Bíblia que ressaltam a respeito dessa esperança. Primeiro se encontra lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, e diz para nós que Cristo em nós há a esperança da glória. Cristo em nós, ou seja, em nosso corpo, em nossa vida, há esperança, temos esperança. Nós não somos desamparados, nós não andamos de qualquer maneira, porque nós andamos e cremos em Deus. Então não estamos sozinhos. Eclesiastes 9:4 vai falar para nós que, para quem está vivo, há esperança. O autor aqui, Eclesiastes, faz um contraponto, né, que quem morreu não tem mais nada aqui esperar, mas para quem está vivo, há esperança. E vocês que estão aqui, que me ouvem, que me assistem, e que estão ouvindo essa palavra, há esperança para você. Fundamente a sua esperança não na sua força, não no seu conhecimento, mas na palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 13, versículo 21, um texto muito conhecido, fala para nós que nós devemos trazer à memória o quê? Aquilo que nos dá esperança. E esse texto serve exatamente como resposta aos dias mais difíceis e sombrios da nossa vida.
que era o contexto que Jeremias enfrentava. A cidade estava desolada, o país estava arruinado, o templo destruído, os muros da cidade destroçados. E ele vai recorrer à memória para trazer esperança. Por fim, Provérbios 10, capítulo 28, quando fala para nós que a esperança dos justos resulta em alegria. E com Neemias podemos fechar tudo isso lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, para sintetizar tudo, quando cremos em Deus, entendemos que Deus amou o mundo, por amar o mundo, Ele enviou Jesus. Ao enviar Jesus e crermos que Jesus é o Filho de Deus, não seremos mais condenados, mas salvos da perdição e conduzidos à glória eterna de Deus. E que a esperança que depositamos em Jesus resulta em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É difícil falar sobre esperança, porque voltando lá no início da mensagem, geralmente temos essa impressão de que a esperança é a última que morre, mas pela palavra de Deus sabemos que não. Os céus e a terra vão passar, nós vamos morrer, mas ainda assim, ainda que venhamos a morrer com toda a esperança que tivermos, essa esperança não será confundida. Porque quando Jesus voltar, os que estão vivos subirão, os que estão mortos ressuscitarão e se encontrarão com Deus. E isso é a nossa esperança. Então, apesar do ditado popular, apesar da música bonita que eu aprendi a gostar com Simeão, eu aprendi mais ainda que a nossa esperança não é confundida. E que nós não devemos pensar dessa maneira mais, como a última que morre. Não. A partir da palavra de Deus, cremos que a palavra se cumpre, se cumprirá. E sendo assim, o que vale para nós é a palavra de Deus. Não é o ditado popular, não é a nossa ideia a respeito da esperança, mas o que a palavra fala para nós sobre como nós devemos viver e fundamentar a nossa esperança. Então, a minha oração, e eu quero orar aqui para concluir, é que esta semana você possa experimentar a esperança que vem de Deus. Você possa experimentar isso a partir da leitura, a partir do seu momento devocional, a partir dos desafios que você tem a enfrentar, que você não sinta o medo ou o peso de achar que está sozinho, que será desamparado, mas saiba que esperando em Cristo você nunca será desamparado. Haverá um momento até difíceis, tais quais o que Jesus passou lá no Monte das Oliveiras, quando os soldados foram buscar ele. Jesus orou e disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se for possível, passa o cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Então, haverão momentos muito difíceis que teremos a enfrentar, mas a nossa esperança em Cristo não é confundida. E isso tem que prevalecer sobre os nossos desafios, amém? Quero orar com você nesse momento e depois cantaremos o último cântico da noite. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque podemos compreender, Senhor, por meio do teu Espírito, que a nossa esperança não é confundida, Senhor, que a nossa esperança não será desperdiçada, que nós podemos crer na tua palavra, nós podemos crer nos teus milagres, nós podemos crer, Senhor, no teu agir. Obrigado, Pai, porque temos em quem confiar e podemos confiar que Jesus é o Filho de Deus e que tu nos amas, Senhor. E que nós, crendo, teremos como resultado dessa esperança a alegria proveniente da tua presença entre nós, Pai. Nos anima esta semana
com a Tua presença, nos anima com a Tua palavra, Senhor, nos anima com a Tua vontade e direcionamento sobre as nossas vidas, Pai. Anima cada um dos irmãos que está aqui conosco em seus desafios, nos seus desafios pessoais, de trabalho, nos seus desafios, enfim, Senhor, de estudo, nos seus desafios de viver o chamado que o Senhor já tem feito para cada um deles, Pai, que eles possam responder de forma diligente e de forma sábia, a partir do conhecimento que já possuem de Ti, Pai. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, Senhor. Guarda o Teu povo do mal, guarda o Teu povo das mentiras, guarda o Teu povo de ser enganado, Senhor. Dá entendimento, dá sabedoria, Pai, com base na palavra. Cremos que o Senhor tem poder para salvar, poder para redimir, poder para curar, Senhor. E clamamos pelo nome de Jesus, que Tu executes, Senhor, a Tua vontade no meio do Teu povo, no meio do Teu povo que está enfermo e que clama a Tua presença, trazendo cura, trazendo proteção, trazendo cuidado e alívio, Senhor. Mas também a nós que estamos aqui, que continuamos trabalhando, Senhor, nos anima a perseverar cada vez mais, sendo fiéis à Tua palavra, Pai, somente a Tua palavra, para que a Tua verdade seja anunciada, no nome santo de Jesus, Pai. Nós oramos e agradecemos, conscientes de que o Senhor é manifesto entre nós e que a Tua presença está entre nós, e que permanecerá conosco em todo o tempo. No nome santo de Jesus, agradecemos e oramos. Amém, Senhor.